Olá, boa tarde. Tudo bem, Salve, Laudares. Você me ouve? Tá, tudo já? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo. Nessa maluquice aqui de pandemia que Fechou novamente aí, não? tá bem fechado, viu? Porque subiu demais, tá? Enfim, a curva voltou. Mas assim, óbvio que a gente aprendeu um pouco com o que passou, está mais acostumado, mas até ter vacina vai ficar essa maluquice aqui. Vai ficar isso, né? E você está trancafiado, então, com a tua família? Está todo mundo recolhido? As meninas vão para creche, ainda bem, senão eu tava ferrado, cara. Aí seria muito difícil minha vida, mas com as meninas na escola, enfim, é tranquilo. Dá pra... Não, Casa não não é é ruim. fácil. Não é fácil para ninguém, né? Um momento bem desafiador. Aguardar a vacina. Que... Vai ser, até o meio do ano que vem, espero que esteja mais tranquilo. Mas até lá eu acho muito difícil melhorar muito, viu? No Brasil, o povo fala da vacina como se fosse uma coisa que já tivesse logo ali, né? É maluquice do debate público aí, né? Eu acho que o Dória deu uma puxada nesse argumento. É um erro tremendo, né? Não está nem na lista das últimas vacinas aí das primeiras a saírem, né? Então, enfim, vamos esperar. Senhores. Muito bem. Fala, Xará. Estão bem, não? E aí, tudo bem, Dantas? Tudo jóia. Deu tudo certo, então, graças a Deus. Deu. Sem emoção, hein? Rapaz. A minha vida tá assim, tá? Eu não gosto, cara. Acho foda isso. Vocês sabem que uma pessoa que estava olhando a programação do Cláudio perguntou se Humberto era algum pronome de tratamento acadêmico no Brasil. É ótimo. Alguma coisa assim, Humberto é um título acadêmico. Eu falei, é livre docente em português, né? Alguma coisa mais ou menos assim.
Essa é muito boa. Essa é para contar. É para ser contada. Mesmo que seja meio lenda, assim, mas é boa, assim, né? Porque... Você tem que dizer um título dificílimo, raríssimo. É uma obtenção exclusiva, vocês não imaginam. Exatamente. Ai, ai, ai. Muito bom. Muito Chegou. bom. Bom, você está seguro. O que importa é que você está seguro, está trancado de novo em casa, está recolhido, está tudo certo, né? Graças a Deus. Que bom. Né? Por mais que a gente tivesse vontade de amanhã pegar um carro e ir para Évora, né? Como era o plano. Né? O plano era esse e nos perdermos, né? Pelos meandros. Ainda tem esse pequeno detalhe. Cara, eu ia levar vocês numa cidade chamada Arraiolos, que é uma cidade desse tamanho, que tem os tapetes que tem um restaurante que eu comi uma vez com o dono de uma vinícola, que é um negócio, é uma alucinação. Não dá para acreditar que uma cidade daquele tamanho tem um restaurante daquele. Assim. Eu acho que deve ter uma estrela Michelin, deve ter. Mas coisa de louco, cara. Coisa de louco. Coisa de louco. Comida portuguesa de primeiríssimo nível, assim, bem tradicional, nada de Confusion Food, Crazy Food, nada dessas merda. Que é o melhor, né? Panelas à mesa, né? Que é o melhor. Exato. É o melhor. Coisa de cinema, Mas... Que beleza. Fica para a próxima, né? Vamos torcer para né? termos um tour gastronômico, né? Olha, já estamos aí no horário, né? Eu acho que podemos começar, então? Com certeza. Acho que sim. Deixa eu só responder aqui no chat. Pessoal do Helpdesk aqui. Boa tarde, pessoal do Helpdesk. Olha, Renata! A Renata, olha que honra! Que honra! Muito bem. Sensacional. Engraçado, meu vídeo não está ligando, não. Eu acho que por default, é só os painelistas que têm o vídeo ligado, o que é uma pena, que nós nos privaremos da sua imagem. Né? Não, mas a Vanessa... O meu está aí. Olha, Vanessa. Apesar de que eu consegui, não preparei meu cabelo para tal, e não, já parou. Gente, mas que trio de Humbertos, hein? Humberto Dantas também preparou o cabelo dele para ser assim. A história sensacional não é essa. A história... Conta, Dantas, aí a pergunta que te fizeram. Ô, Renata, me perguntaram se Humberto, em português, era algum título acadêmico extraordinário. Aí eu falei, é um degrau acima de livre docência. Então, para você se tornar um Humberto na academia, você precisa transcender, entendeu? Para ser um Dantas, um Laudares e um Martins, então nem se fala, né? Olha só. Gente, mas olha, aqui está falando que o host não autorizou ligar meu vídeo. Desligaram o meu. Pessoal, mas, enfim, meus caríssimos, o dever nos chama. Então, nós já estamos há 4 minutos atrasados de um tempo escasso, né? Eu vou, sim, já tive aqui o ok de que podemos iniciar a sessão, começar como de praxe, como manda o figurino, obviamente agradecendo demais a presença de todos vocês aqui, né? E principalmente dos meus colegas xarás aqui, né? Brilhantes figuras, né? Pessoas que estão aptas a pensar o Brasil e por isso se preocupam muito com ele, obviamente, né? Então, a ideia desse nosso painel aqui é que a gente possa abordar o tema da reforma administrativa, né? Que acabou se tornando uma proposição no Brasil e em debate, né? E nos ocorreu de tentar fazer alguma vinculação desse tema com a Covid, porque nós tínhamos a expectativa de que a Covid pudesse influenciar de alguma forma, né? No passo, no teor, no conteúdo da reforma administrativa. Né? Bom, então, a gente vai tratar desse tema aqui
e agora, nas suas dimensões políticas, que vai ser mais explorada pelo Humberto Dantas, na sua dimensão mais econômica e também de crise sanitária a ser mais explorada pelo Humberto Laudares, e na sua dimensão mais gerencial a ser explorada por mim, né, após a apresentação do Dantas e do Laudares. Então, sem mais delongas, né, eu passo a palavra para o Dantas e na expectativa de que a gente possa ter, ao final das 3 falas, um pequeno tempo para o debate, né? Então, Dantas, por favor, a tela é toda sua. Muito bom, muito obrigado. É uma grande honra poder fazer parte desse painel e desse congresso, desse encontro tão importante para reflexões tão relevantes à luz da nossa realidade. Dizer da alegria de estar em grandes companhias aqui, não só de xarás, né, que essa coincidência nos reuniu aqui de maneira bastante bem-humorada, no sentido de pensarmos que temos o mesmo nome, e não é um nome comum, né? Não estamos aqui em 3 Paulos, né? Em 3 Ricardos, estamos aqui em 3 Humbertos. Humberto não é um nome muito fácil de se encontrar pelo Brasil afora, né? E agradecer muito a presença de todas e todos que estão com a gente, deixar um grande abraço para a querida Renata, que está aqui conosco, mas também para todos os demais aqui que podem estar com a gente aqui. Me cabe aqui, nesses 20 minutos, né, que a gente estabeleceu, que poderíamos falar aqui, né, tratar de uma temática muito delicada, e eu vou tentar fazê-lo de uma maneira o mais neutra possível, sem apelar para as paixões que têm nos guiado no nosso país e no mundo como um todo em relação à política, a uma polarização acentuada que eu acho que pode ser deixada de lado à luz da nossa realidade, à luz desse momento que a gente está aqui. Justamente para que a gente tente fazer isso de uma forma a contribuir com a reflexão acerca das dificuldades para a implementação de uma reforma administrativa no Brasil do ponto de vista político. E eu acho que esse é o grande ponto que a gente vai tocar aqui. Nesse sentido, eu começaria destacando, como o texto que eu apresentei destaca, né, seguindo um pouco daquilo que o texto... Um pouco não, bastante daquilo que o texto relata. Eu começaria aqui tratando de 2 aspectos elementares e deixarei os demais pontos para a gente debater mais adiante quando todos terminarem suas respectivas falas. O ponto número 1 é: não se aprova no Brasil reformas da noite para o dia de maneira fácil, de maneira simples e de maneira absoluta. Não existe uma reforma profunda como a reforma administrativa no Brasil que não passe por um debate acurado, que não divida posições, que não divida opiniões, que não divida visões a respeito do fenômeno. E como qualquer país... são as motocicletas paulistanas aqui, peço desculpa se está interferindo, mas dificilmente vai se chegar em alguma coisa tecnicamente perfeita, se é que existe algo tecnicamente perfeito, mas não se chegará a alguma coisa como resultado de um desejo, de uma vontade, de uma apresentação. Outros casos me serviriam para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, a reforma política no Brasil. De todo ano ímpar a gente discute, nada resolve nada em termos de perfeição e de se chegar a um sistema político eleitoral partidário perfeito. Acho que não existe um sistema dessa natureza, mas não se chega nisso. Outro ponto, a reforma tributária, por exemplo, no Brasil. A gente tem 2 grandes propostas tramitando já há bastante tempo no Congresso Nacional, uma levada adiante por um economista chamado Bernard Api, que tem dedicado a vida dele nos últimos anos a tentar convencer os congressistas da importância de uma reforma dessa natureza, e a outra de um ex-parlamentar chamado Rauli, que também tem dedicado muito do seu tempo político, do seu tempo técnico, a tentar aprovar alguma coisa dessa natureza. E as 2 reformas não caminham, e o Poder Executivo tenta mandar uma terceira, esvaziada a bem da verdade, que também não caminha. Portanto, aqui não cabem críticas, aqui cabem os impasses que a democracia produz. A lógica que a democracia traz para dentro do universo o qual nós habitamos, que diz, olha, se não há acordo, não há avanço. Por mais que seja urgente ou que possa haver senso de urgência em relação a determinados avanços, em relação a determinadas causas. A reforma administrativa me parece ser um desses casos emblemáticos. Então, vamos lembrar do timing da reforma administrativa no Brasil.
Primeiro, o que é, e não sou eu a dizer, né? Eu acho que os meus companheiros aqui de mesa são infinitamente mais capazes de dizer o que é uma reforma administrativa do que eu. Eu não quero falar do que é, mas eu quero dizer de como se vende uma reforma administrativa no Brasil em termos políticos há muito tempo. Um presidente da República foi eleito em 1989 no Brasil e não havia uma eleição direta para presidente desde 1961, que nós passamos por um regime de exceção de 1964 a 1985 e só conseguimos eleger diretamente um presidente no nosso país em 1989. Esse presidente da República, contrariando todos os discursos correntes dos seus adversários, 22 candidatos à presidência da República em 1989, né? Esse cara contrariou o senso comum em termos eleitorais na época, que dizia: precisamos consolidar a Constituição, precisamos fazer a Constituição aprovada há um ano valer na vida do brasileiro, eu garanti o Vale Transporte, eu garanti a saúde, eu garanti... Fernando Collor de Mello se elegeu dizendo: o pobre precisa ser representado, e aí ele falou para os descamisados na época, quem tem essa memória deve se lembrar disso, e falou contra os marajás do serviço público, meio que jogando num cesto comum o que seria o sentido de ser servidor público no Brasil, que estava associado no senso comum, no imaginário do povo, trabalhar pouco e ganhar bem. É uma falácia, mas ganhou uma eleição presidencial aportando esforços nesse discurso. Em 1995, o Brasil inicia efetivamente, com o ministro Bresser, enfim, aí vocês têm muito mais capacidade de falar disso do que eu, mas inicia uma reforma administrativa interessante, estabelece carreiras evidentes dentro do serviço público, pensa minimamente em como fazer tudo isso e nota que uma lógica administrativa carrega consigo uma lógica sistêmica. Então, se eu mexo nesse pedaço, eu impacto tantos outros, inclusive, que escapam à própria lógica do que se chama reforma administrativa. Por exemplo, uma reforma previdenciária não é uma reforma administrativa? Ou uma coisa não guarda relação com a outra e não impacta uma a outra? E assim sucessivamente, a depender da forma como nós tratamos isso que nós estamos chamando de reforma. Então, a partir ali do governo Fernando Henrique Cardoso, vamos estabelecer assim, pensou-se também numa lógica de reforma. O tempo passa, o tempo caminha. E hoje nós temos no Ministério da Economia um agente público pouco afeito à lógica e à complexidade do universo público em si. Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, amealhou para si um poder nunca antes amealhado por nenhum ministro da Economia em tempos recentes no Brasil. Concentrou-se numa mesma figura o ministro da Economia, o ministro do Planejamento, o ministro do Trabalho, o ministro de uma série de outras pastas e subsecretarias, ofertando a esse sujeito um poder assombrosamente gigantesco, que pode ser por mérito, por estratégia do atual presidente Jair Bolsonaro. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu estou observando um fato. Só que este agente, Paulo Guedes, é um agente pouco hábil do ponto de vista político. É um sujeito que não consegue ter clareza absoluta acerca da construção de estratégias políticas para chegar onde ele deseja no que diz respeito àquilo que ele prega. E isso pode ser um problema. Então, o ponto número 1 é: fala-se em reforma política no Brasil há muito tempo. Tem mais de 300 projetos em tramitação que tratam do termo reforma administrativa. Tem cerca de 300 temáticas no Congresso Nacional tratando de reforma administrativa. Desde os anos 40 até hoje, tem coisa que ainda tramita no Congresso Nacional. Óbvio que coisas que não fazem mais nem o menor sentido existirem. Mas, se eu quero algo desse tipo, uma reforma administrativa, o quanto eu validei isso com a opinião pública, e o presidente Bolsonaro falou disso no seu discurso de campanha,
por mais que tenha sido um discurso ofuscado pelo problema do atentado que ele sofreu contra a vida dele, né? Ou seja, ele discutiu menos suas ideias. E o país discutiu mais os seus relatórios clínicos dentro do hospital e etc. Era o noticiário da época, não estou também aqui fazendo nenhum tipo de crítica a isso, era o que o jornalismo entendia como razoável na época. Mas no plano de governo, existem tópicos, existem pontos falando em reforma administrativa, falando em melhor eficiência dos servidores públicos, em enxugamento do Estado, em reorganização de ministérios, em uma série de elementos importantes associados à carreira dos servidores, né? E à lógica de administração do Brasil como um todo. Então, este primeiro ponto é importante. Fez parte, pelo menos, do que se documentou por lei no Brasil, porque lei é obrigado, todo candidato ao Poder Executivo é obrigado a registrar, desde 2009, todas as eleições seguintes, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, a registrar um plano de governo no Tribunal Superior Eleitoral. E esse plano está à disposição dos cidadãos. Ah, isso é uma fantasia. Ah, ninguém lê. Ah, isso é uma bobagem. Eu não estou entrando neste mérito. O que eu estou dizendo é, os documentos estão lá postos. E estes documentos, no que diz respeito à candidatura de Jair Bolsonaro, tocavam em aspectos atrelados àquilo que nós podemos entender ser uma reforma administrativa. Bom, aí vamos para o segundo ponto, que é o meu segundo item. Estou bem até de tempo, porque eu já falei 11 minutos, tem mais 9 para falar do segundo ponto. Olha só. Independentemente do que ele defenda como presidente da República, o fato é, uma reforma deste tipo, desta monta, desta natureza, dessa profundidade, intensidade e complexidade, passará necessariamente pelo Congresso Nacional, em muitos dos seus itens, e passará necessariamente pelo crivo do Poder Judiciário no Brasil, porque uma série de ações de inconstitucionalidade têm sido trazidas à baila no Brasil e a Justiça tem se posicionado contra ou a favor de determinados itens que têm sido aprovados, inclusive, pelo Poder Legislativo, que, em tese, deveria ser o último a dar uma palavra a respeito de um novo ordenamento jurídico. Então, o Brasil tem esses dois elementos. Tem uma passagem pelo Legislativo e uma passagem pelo Judiciário. Agora, vamos olhar para o que significa o governo Bolsonaro em relação a criar um ambiente favorável ao avanço, à evolução de propostas de origem do Poder Executivo dentro do Poder Legislativo. Qual é a pergunta que se faz aqui? Há ambiente para a governabilidade do presidente da República no Brasil hoje? E a resposta é não, não há, para temas expressivamente complexos que tragam o Poder Executivo como o seu principal agente articulador. O Poder Executivo é um mau articulador por uma série de razões. E aí eu me encaminho para a conclusão da minha reflexão aqui. Ponto número 1. No Brasil, predomina um pluripartidarismo que todo mundo conhece, ou que muitas pessoas que olham para o Brasil sabem que existe, em que os grandes partidos, as maiores bancadas dentro do Poder Legislativo são cada vez menores, e essas bancadas são cada vez mais homogêneas entre médios e grandes partidos. Portanto, nessa selva de partidos que existe dentro do Congresso Nacional, hoje o que nós temos é uma floresta de bonsais. São muitos e pequenos, ou médios. Vamos transformar isso em número. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito em 1998, somando os seus deputados federais do PSDB eleitos e os deputados federais do PFL, hoje democratas, com seu vice, Marco Maciel, esses dois partidos somados ultrapassavam 200 cadeiras no parlamento, num total de 513. Portanto, eu estou falando aí de 40% do parlamento. Dois partidos, os dois vencedores da eleição, saíram das urnas com 40% das cadeiras asseguradas para si. Jair Bolsonaro sai das urnas em 2018 com 50 e quase nada deputados federais eleitos pelo seu partido, segunda maior bancada, uma a menos que a do PT, portanto,
as grandes já são médias, e o partido do seu vice, o PRTB, sai com 0 deputado federal. Então, o potencial de negociação para estabelecimento de uma lógica de agenda do Poder Executivo de saída de Bolsonaro é equivalente a 1/4 a 25% do poder de saída de Fernando Henrique em 1999, com os resultados das eleições de 98. Então, percebam como é muito mais difícil governar à luz dessa pluralidade. Mas pode ficar mais difícil. Por quê? Porque o presidente da República é verborrágico, ele é vociferante, ele é intenso, e ele acredita, desde a sua eleição, até pouco tempo atrás, ele melhorou nesse aspecto, ele pelo menos atenuou-se nesse aspecto, acredita aos partidos políticos e ao Poder Legislativo, onde ele ficou durante 7 mandatos, acredita o que existe de absolutamente emblemático e indissociável à lógica da corrupção. Portanto, o nosso presidente da República diz que negociar com partidos políticos uma agenda é sinônimo de corrupção. Pode ser só discurso. A gente sabe que ele negocia, que ele dialoga, que ele conversa, mas ainda assim é algo ruim para a lógica da construção do ambiente de governabilidade. Então, a menor bancada saída das urnas dos últimos anos, mais uma capacidade extraordinária de gerar conflito num governo que no texto eu chamo de um governo em conflito e de conflito. Ele é de conflito, ele ataca, ele vai para cima, ele aperta. E ele é em conflito, porque internamente ele tem conflitos. Então a gente tem a saída de Gustavo Bebiano, que era um ministro estratégico. A gente tem a saída de Sérgio Moro, que era um símbolo, muito mais do que estratégico, era um símbolo, mas era um símbolo importante. A gente tem a reorganização de alas ideológicas no governo a todo instante. Então é um governo instável do ponto de vista da manutenção dos seus quadros e um governo que tem encontrado dificuldade na aprovação pura das suas pautas junto ao Congresso Nacional. Portanto, se há uma reforma administrativa, uma proposta de reforma administrativa vinda do Poder Executivo para o Poder Legislativo, a probabilidade dela ser aprovada é baixa. Aqui, a classe mais representada entre os deputados federais brasileiros é a do servidor público. Não existe nada que caracterize mais os deputados federais no Brasil do que ser servidor público. De um presidente verborrágico, intenso, de conflito, com pouca margem de sustentação, que, inclusive, saiu do seu partido político de origem e hoje governa sem partido político. E o seu partido de origem é rachado, por mais que dê muito apoio à agenda do Palácio do Planalto. Mas é um partido rachado, que promete os seus membros deixarem o partido se tiverem oportunidade de deixá-lo. E aí existem regras no Brasil para fazer com que isso aconteça. Então percebam, é dificílimo do ponto de vista político que algo prospere, vírgula, a não ser pelo desejo do próprio Poder Legislativo. E aí a nossa mesa é oportuna para hoje, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, promete que em dezembro vota uma reforma administrativa. Promessas não faltam nesse sentido e muitas delas não são contempladas do jeito que foram prometidas. Mas o fato é, o tema está na pauta. O tema está naquele rabo de olho, assim. O cara está olhando para o mundo, mas está com o olho no negócio. Existe o debate, existem percepções, existem propostas, mas certamente elas serão bem diferentes de um modelo único, considerado ideal, ou enviado ao Congresso Nacional por um agente legislador muito forte no Brasil, que é o Poder Executivo, mas que só consegue fazer valer efetivamente os seus desejos quando esta ponte entre os poderes está segura, pavimentada
e bem feita. E hoje, felizmente ou infelizmente, aí eu estaria incorrendo em juízo de valor, o que eu posso dizer é: esta ponte não está bem consolidada para a aprovação de uma agenda de interesse exclusivo ou, ao menos, com o semblante do interesse do Poder Executivo no Brasil. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado. Super obrigado e parabéns pela disciplina cronológica aí. Muito bem, meu caríssimo Laudares, a tela é toda sua. Maravilha, muito obrigado, Humberto, muito obrigado, Humberto, também é um prazer estar aqui nesse seminário sui generis. Eu nunca na minha vida tive tantos Humbertos no mesmo lugar ao mesmo tempo, embora que a pandemia fez com que fosse virtualmente. E queria agradecer a participação de todos aqui. Eu vou focar um pouco no debate, dado o contexto da pandemia, que eu acho que isso muda tudo, inclusive o que é reforma administrativa, o que é negociação de Congresso, até os detalhes disso, e eu vou tentar trazer de maneira bastante rápida, mas também tive o esforço de pegar os números e tentar extrair algumas análises. Para isso, eu acho mais fácil dividir uma apresentação com vocês, e não é o ideal, porque a gente está ao vivo, mas talvez os gráficos ajudem aqui a gente a ver melhor. Ops, deixa eu... Tá, um breve sumário aqui que eu vou falar. O Brasil, no meio desse ano, gente, foi a grande confluência entre a crise sanitária e a crise econômica. No meio dessa confluência, você tem, obviamente, um problema político que o Dantas acabou de falar. E para entender hoje resposta econômica, é impossível não falar da pandemia. E é mais ou menos esse o tom da conversa aqui. Esse gráfico aqui mostra como que o Brasil e os Estados Unidos, que são os países mais irresponsáveis do ponto de vista de gestão da pandemia, se desenvolvem em relação ao restante do mundo. A gente vê claramente uma curva exponencial nesses dois países, e obviamente esse dado é de agosto. Eu trouxe aqui um pouco do gráfico do Financial Times de ontem, que a gente tem uma figura mais atualizada de como que a pandemia virou uma sanfona, no caso de países que lidaram com ela de maneira, comparado com o Brasil e os Estados Unidos, bem mais responsiva, que é o caso da Europa, que uma vez controlada, eles acabaram não seguindo à risca, principalmente uma política que eles falam em intervenções não farmacêuticas, mais de isolamento social, e a pandemia no verão europeu explodiu. Eu falo da Suíça e isso é muito claro aqui, o nível de restrição. Infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos, também o México, né? Você tem politicamente um mais de esquerda e o outro bem de direita, que é o Brasil e México, e ambos adotaram o mesmo tom que o Trump. Basicamente, deixa a pandemia correr. Quem sabe algum dia não vai acontecer mais. O fato é que as pessoas também aprendem, inclusive o sistema de saúde, com a pandemia, e esses números vão caindo, mas se tiver alguma coisa sazonal, é possível que tenha uma segunda onda de fato aqui. E veja que não para de morrer gente no mundo, uma média de 9 mil vidas por dia. Se por um lado é possível a gente encontrar consenso na pandemia, eu acho que é importante a gente mencioná-los aqui. Primeiro que a doença é séria. O que é óbvio para muita gente, mas não é óbvio no debate público brasileiro. Em quase um ano de pandemia, mais de 1,4 milhão de pessoas acabaram perdendo suas vidas, sendo que 12% do total de mortes ocorreu no Brasil. O Brasil estava em segundo lugar
no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E a outra coisa que deixou de ser, que passa a ser fundamental para entender a agenda, não só econômica, mas também política numa pandemia, é que a saúde pública deve nortear as ações governamentais. Pelo menos até a vacina não só ser descoberta, mas também aplicada em massa. E o que é interessante nesse debate de saúde pública nortear ações governamentais é que no próprio ambiente econômico houve uma mudança muito grande de como a saúde estava incluída nos modelos econômicos. Não tem trade-off entre economia e saúde pública no contexto de uma pandemia. E isso é uma coisa que o conhecimento acadêmico, os principais economistas de Chicago, como Paulo Guedes gostaria de citar, concordam. É um falso dilema. O quarto ponto aqui é que, como não tem uma vacina, o único jeito de minimizar a transmissão da doença por meio de intervenções não farmacêuticas, combinada com a testagem em massa para que haja uma gestão baseada em evidência. Intervenção não farmacêutica, que se chama na literatura, basicamente que a gente conhece, lockdown, fechar fronteiras, restringir o movimento. As pessoas não podem se encontrar tanto, usar máscara, porque é assim que a transmissão é feita, na fala, por saliva, que acaba entrando em contato com outras. E os impactos econômicos e sociais da pandemia são enormes. É um choque econômico, mas também social, não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é importante a gente colocar em perspectiva para ver assim, a prioridade que é lidar com a pandemia, para lidar com outras variáveis, inclusive econômicas. Mas, dito isso, há um arcabouço muito claro de que é preciso fazer políticas públicas, sim. Até o maior liberal do mundo, em qualquer lugar do mundo razoável, vai dizer isso, e de preferência bem focalizadas, monitoradas, no seu devido tempo avaliadas. A academia, eu acho que nunca, pelo menos na área econômica, nunca produziu tanta coisa no mesmo tempo para tentar entender o que está acontecendo. E o fato é que essa pandemia atingiu o status quo, seja social, seja econômico, de uma forma imprecedente. Hoje, por exemplo, a gente fala de saúde mental com a naturalidade imensa que há 5 anos atrás ninguém falava, seja em empresas ou seja mesmo na área de gestão de políticas públicas. Como diz o meu querido conterrâneo Milton Nascimento, nada será como antes amanhã. E é esse o ponto. O último ponto aqui, que é fundamental para entender por que o Brasil foi tão, não só responsável, mas também ineficiente na gestão da pandemia, é que o ponto de partida, seja cultural, institucional, conta. Institucional, o SUS, eu vou falar mais depois, era um ativo enorme, e cultural aqui as sociedades em que o controle social funciona, as pessoas têm uma resposta muito mais rápida às políticas governamentais, principalmente que não deixa que o vírus se alastre muito. Por outro lado, a atuação brasileira. E quando eu digo atuação brasileira, eu vou mencionar o principal líder político do Brasil, institucionalmente, o presidente da República, a despeito daqueles consensos. 1, desprezou a doença. 2, incentivou a população a não cumprir as medidas de isolamento social. Inclusive, criou um conflito federativo no momento em que a operacionalização do próprio SUS era fundamental, essa coordenação entre diferentes níveis de governo. Como a cereja do bolo, perdeu 2 ministros da saúde, que eram da área de saúde, e colocou um militar, que é estrangeiro à área de saúde pública, primeiro interinamente e agora confirmado como ministro da pasta. É uma coisa completamente
bizarra. Sem falar da defesa de uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento de uma doença que ele mesmo negava. Ou seja, é um quadro muito preocupante para saber como que a gente está lidando com esse problema, de novo, colossal, global, em que, se o Brasil não faz bem o seu trabalho, ele, consequentemente, vai afetar outros países, seja da região ou globalmente, porque o problema da pandemia é um problema de saúde global. Mas também merece qualificações adicionais, que nem tudo é só problema do presidente. O Brasil tinha duas claras vantagens comparativas para lidar com a pandemia. A cobertura do SUS. Segundo o índice da OMS, o Brasil está entre os 25 melhores países em termos de cobertura universal de saúde. Entre os países em desenvolvimento, está em segundo lugar, depois de Cuba. A segunda coisa é a dispersão populacional e geográfica. Isso não se aplica para as grandes cidades, que 42% da população está localizada, mas para o país inteiro. Hoje a gente vê uma interiorização da doença porque ela não foi combatida a tempo nos grandes capitais, como deveria ter sido feita, com urgência imediata. E, obviamente, a culpa não é só de um nível de governo, mas essa diretriz estratégica era muito clara. Eu tive a curiosidade de fazer uma análise cross-section, agregando vários dados de nível municipal, controlando por geografia e tudo mais, e aqui eu encontro algumas coisas semelhantes que outras análises que eu já fiz ao redor do mundo, em países em desenvolvimento. A aglomeração humana está muito correlacionada à expansão da doença, o que é bastante intuitivo. 2, acesso à água limpa está negativamente associado, que é também o que a gente esperava. Mas o caso do Brasil é um caso curioso. A gente não é só um dos países mais desiguais do mundo, como essa desigualdade ela tem um papel muito importante para explicar os efeitos da pandemia e os problemas que a pandemia pode trazer. Primeiro a doença chegou nos municípios mais ricos, mais populosos e mais desiguais. Em segundo, a pandemia não só tem um poder imenso de aprofundar desigualdades no mundo todo, e aí entra numa reorganização econômica também, mas ela cresce mais em cidades mais desiguais. E é uma coisa bizarra. Há também uma coisa preocupante que a gente lê, que é quase uma naturalização da desigualdade, em que a gente escuta no jornal pessoas falando, o problema do Brasil é que tem muito favela, então agora chegou na favela, não tem controle, mas aqui na minha região está tudo certo. Essa é uma coisa bastante preocupante de como essa naturalização ela é internalizada socialmente. E, por fim, há diferenças também dentro das próprias desigualdades. Um trabalho do Bach que foi publicado na The Lancet, ele mostra como a mortalidade entre negros e pardos é bem maior do que entre brancos na pandemia, e como a mortalidade é maior na região norte. Ele não analisa muito bem a questão indígena aqui, porque os indígenas estão subreportados, mas num trabalho recente eu faço isso e mostro como que é o desmatamento bastante fomentado pelo governo, e tem seus efeitos econômicos, mas também sociais, explica 22% dos casos de Covid nos povos indígenas. O fato é que a contaminação, a pandemia contamina a pandemia contamina a economia de forma colossal. Houve um choque na economia global. Imagina que no começo do ano o FMI projetava que o Brasil ia crescer 2,4%, em junho ia cair, ia ter uma queda de PIB de 9%. Hoje já revisou, como a maior parte dos agentes de mercado, para entre 5% e 7% de redução de PIB. Gente, essa é uma média normal da gripe espanhola. Foi mais ou menos essa a redução de PIB observada em vários países europeus. O fato é que essa redução também vem atrelada a um aumento, uma explosão da dívida pública, mais ou menos uns 100% da dívida PIB no final do ano, 95%,
queda da balança comercial, sobretudo importação, depreciação do câmbio, como liderando o ranking dos países emergentes, obviamente, o desemprego que cresceu muito. Mas tem uma notícia que tem animado o mercado, que é o quê? A vacina disponível em 2011, que é uma coisa, embora incerta, isso muda bastante o cenário econômico. Um ponto fundamental para entender o desempenho do ministro Paulo Guedes do Brasil nessa pandemia é observar que o Brasil foi um dos países que mais gastaram com estímulo à economia e, ao mesmo tempo, um dos países que mais gente morreu e mais casos ocorreram de Covid. Se a gente for pensar num trade-off entre economia e saúde aqui, o Brasil está no pior dos mundos. Brasil, Peru, Chile, Estados Unidos são os líderes do desastre em gasto e resultado de saúde. E tem algumas coisas interessantes que a gente traz aqui a reforma administrativa. A pandemia surgiu há um ano atrás. Há um ano atrás, até agora, com todo respeito, mas a reforma administrativa deveria ser um não tópico. Um não tópico, seja pela complexidade, seja pelo foco. O problema é tão colossal que talvez não seja a hora. Primeiro, o ministro da Economia disse em março que a resposta da crise sanitária deveria ser reformas econômicas. Isso é de um oportunismo sem fim. Primeiro, você só corrige um problema olhando para ele. E o caso aqui de uma pandemia, a literatura já mostrava isso, os efeitos econômicos são devastadores. Então, primeiro precisa consertar a saúde e, ao lado, ver como que a economia pode apoiar, as políticas públicas podem apoiar essa situação. O Congresso reagiu rapidamente, declarou estado de calamidade pública no mesmo mês. O orçamento de guerra foi permitido em março, só saiu em maio. E as respostas fiscais, seja transferência emergencial, redução de tarifa, transferência para usos federativos, linha de crédito para banco público, saíram atrasado. E a literatura mostra muito claramente, os países que tiveram mais sucesso foram aqueles que agiram no time certo. Não foi o caso do Brasil. Gastou muito ineficientemente. O total de gasto, gente, é bastante alto. Para vocês terem ideia, o auxílio emergencial vai dar ao redor de 10 bolsas famílias. Mais ou menos 30 bilhões de reais. É coisa pra caramba. E obviamente, ocupa 56% do orçamento de guerra, um gasto fundamental, principalmente para as pessoas que foram mais afetadas, mas é um programa ainda muito mal focalizado, com erros de inclusão e exclusão do cadastro enormes, o que acaba tendo um grande desperdício. Óbvio que na pandemia, na emergência, você possibilita isso. Você fala, vou gastar dinheiro de forma ineficiente, mas eu vou melhorando ao longo do tempo. Esse ao longo do tempo a gente não está vendo ainda. E o fato não é um gasto tão progressivo. 50% do auxílio beneficiou 30% foram para os mais pobres, ou seja, teve muita gente com grana, 6% desses auxílios foram para as pessoas mais ricas. Os resultados parciais acabou sendo um baixo nível de execução orçamentária na área de saúde, a dívida bruta, que vai para 100%, que vai ter consequências fiscais enormes, inclusive para os gastos públicos. O Banco Central teve uma ação muito mais ativa e rápida do que o próprio ministro da Fazenda. Porém, há inconsistências importantes. E eu vou falar rápido porque o meu tempo está se esgotando, mas a primeira aqui é a coordenação intergovernamental. Os ministros não concordavam com nada, Casa Civil, Fazenda, Saúde, principalmente, e o presidente da República, que deveria liderar nacionalmente essa questão, basicamente travou o conflito como regra de relacionamento numa pandemia.
Eu faço uma análise aqui de modelo de efeito fixo mensal e nível municipal que mostra o tipo de liderança do presidente. Ele acaba dando tiro no pé por gastar muito e ter baixo resultado aonde as pessoas apoiam ele, onde que ele ganhou no segundo turno. A cada real per capita de transferência em município que ele ganhou, 3 a 5 novos casos de Covid por 100 mil habitantes surgiram depois de 2 semanas, porque é o tempo de assintomático. Já nos municípios que ele perdeu, esse número vai de 1 a 2. Ou seja, a doença cresceu mais onde o presidente tem mais apoio. E isso mostra também os efeitos colaterais de um tipo de liderança irresponsável, que foi o caso. Esse é um pouco do gráfico que mostra isso. A outra coisa que é muito clara aqui entre a reforma administrativa é o sequenciamento desse grande problema macro, dessa agenda de combate à pandemia, em que reformas estruturais poderiam ser consideradas, mas precisaria responder problemas muito claros pelo menos para esse curto período. E isso está no protocolo de enfrentamento de pandemia. Não tem conhecimento novo aqui. E o time, como eu disse, importa e muito. A outra coisa que eu mencionei rapidamente foi ignorar a força e a dinâmica das desigualdades num país tão desigual. Mas qual seria a melhor resposta para essa retomada? Eu vou falar aqui em princípios, e a gente pode discutir depois. O primeiro é controlar a pandemia para acelerar o crescimento. Quem controlou, cresceu mais, baseado em aprendizagem e uma gestão baseada cada vez mais em evidências imediatas e gestão de risco. Apoiar com rapidez quem mais precisa. O governo tentou fazer isso, eu acho que tarde, mas o auxílio emergencial é nesse sentido. O Banco Central liberou crédito para as empresas em necessidade também. Evitar aprofundamento de desigualdades, aí tem várias ramificações por políticas públicas. Promover uma economia de baixo carbono, que esse é o debate que, seja na Europa, seja no Brasil, houve um esforço grande que eu ajudei a liderar, que é o Convergência pelo Brasil, dos ex-ministros da Fazenda, defendendo essa construção, essas políticas já adaptadas a uma economia de baixo carbono. E, por fim, ter sempre a responsabilidade fiscal e a transparência como pilares das políticas públicas. Nunca é óbvio repetir o que é óbvio, mas é importante. Eu fico por aqui, aguardo bate-papo com vocês. Muito obrigado. Super obrigado, Laudares. Muito bem. Agora cabe a mim tentar cobrir uma parte dessa problemática, né? Certamente a parte menos interessante de todas elas, porque não vai falar, não é tão palpitante quanto a política e quanto a economia, tá certo? Mas, enfim, eu fiz um roteiro, né? Eu não vou apresentar slides, mas eu queria começar por uma questão de conceitos, né? Muito brevemente, para não tomar muito tempo. Quer dizer, o que a gente está chamando de reformas administrativas? São transformações estruturais, né? Que são necessárias, quer dizer, não é pintar a parede, é eventualmente trocar a parede de lugar e trocar o pilar ou acudir uma ala que está desabando ou coisa que o valha, tá certo? Isso é a ideia de transformações estruturais que, num certo sentido, o cerne desse conceito é assumir que as mudanças e os ajustes incrementais nem sempre eles são suficientes. É preciso você ir além e mudar regras mais estruturais do jogo, né? Mais ou menos, metaforicamente falando, a ideia de manutenção mais corretiva, quase sempre, do que preventiva da máquina pública, né? Eventualmente, a ideia de você dar um upgrade no equipamento institucional incumbido de gerar valor público. O binômio que está por trás das intenções de reforma quase sempre é funcionar melhor e custar menos. Funcionar melhor para corrigir falhas de desempenho, para novas funcionalidades, finalidades e usos, para atacar crises ou responder a crises, e para ir ao encontro do ideal de otimização, quase sempre válido, tentar fazer cada vez mais com cada vez menos, porque as demandas são infinitas e os recursos são finitos, não é? O que é fundamental é que as reformas sejam, de fato, reformas que aprimorem as qualidades e capacidades institucionais, que tornem as instituições mais capazes
de dar mais e melhores respostas com relativamente menos recursos. Quer dizer, não pode prevalecer aí uma finalidade de empobrecer, de fragilizar, né? Ou simplesmente de reduzir a capacidade institucional, senão de aumentá-la, porque a gente está falando aqui no contexto do Estado-rede, que, muito embora seja a ideia da burocracia neo-weberiana articulada, parcerizada, requer um Estado forte, requer que as instituições, de fato, que os arranjos de governança pública, mesmo em sendo multi- e pluriinstitucionais, de fato, sejam capazes de dar as respostas que a sociedade precisa. Então, é muito importante olhar esse processo com essa perspectiva, né, de fortalecimento desses aparatos institucionais que estão a serviço da geração de valor público, né? Olhando as reformas no Brasil, né, o Brasil tem um passado de reformas no bojo do seu processo de construção nacional, velho de vários séculos, mas que, nas últimas décadas, em particular de 100 anos para cá, se intensificou, que combina alguns padrões de reformas mais estruturais, né? A exemplo do DASP e do Decreto-Lei 200, que são reformas que tinham uma ambiência profundamente marcadas por papéis crescentes de desenvolvimento creditados ao aparato estatal, a industrialização conduzida pelo Estado, propriamente dita, né? Mas também combina alguns padrões mais incrementais, né? Essa é uma tônica da experiência brasileira. Entre esses períodos, mesmo antes e depois, há vários processos de reforma que foram mais incrementais, mais localizados nas áreas fiscais, fazendárias, centro de governo, sempre foram o foco. Jamais as áreas finalísticas de provisão de serviços foram grandes focos de reformas e modernizações, é importante anotar isso, né? Ou então foi um incremental mais difuso, né? Pela aplicação de tecnologia, muitas dessas reformas que se autodenominavam modernização, né? Implantação de carreiras específicas, modelos institucionais de agências, de coisas e outras, enfim. Então, a gente combina esses dois padrões. E fora do padrão, é preciso enxergar também que há uma série de iniciativas que naufragaram, que combinavam características estruturais com características instrumentais, né? Segundo o governo Vargas, em 1953, mandou um projeto de lei para o Congresso muito detalhado, profundo, com vários elementos de reforma estrutural. O Congresso não deu resposta, essa iniciativa naufragou, era um projeto imenso, mais de 600 artigos, né? Em 1956, o JK tentou novamente, e conseguiu muito pouco, porque o que sobrou foi só uma parte pobre de reorganização, de criação de ministérios na área de infraestrutura, muito em linha com o seu plano de metas, mas, no mais das vezes, o JK conseguiu cumprir a sua agenda de 50 anos e 5 graças a uma administração paralela dos grupos executivos, que já vinham, não foram criados por ele, mas foram robustecidos por ele, né? Em 62, o governo João Goulart tentou, com base na famosa Comissão Amaral Peixoto, que iluminou o Decreto-Lei 200, de 67, tentou a reforma, o Congresso não deu resposta, né? Então, assim, para repetir o dado que o Dantas trouxe aqui, de 46 para cá, quase 300, né, objetos relacionados a esse tema de reforma administrativa passaram pelo parlamento, né? E os que vingaram foram aprovados em regimes autoritários. A Constituição do Vargas, que já continha o DASP inserida nela, né, toda a história do DASP, do Estado Novo, e o Decreto-Lei 200, que o Castelo Branco resolveu fazer por decreto-lei, não quis mandar para o Congresso, né? E fez por decreto-lei, assim como o Decreto-Lei 900, depois, em 69, também, né? Então, a nossa história é uma história complicada, né, que combina esses padrões de reformas estruturais com reformas incrementais, mas que, se a gente olhar as lições do passado, a gente vai enxergar duas coisas, né? Sem querer dizer que o futuro tem que ser igual ao passado, tá certo? Mas as lições do passado têm que servir pelo menos para alguma coisa. Mas nós vamos encontrar duas lições importantes. Primeiro, a tal da ambiência, né? A finalidade, a demanda, a coerência entre problemas e soluções, né? O Vargas precisava industrializar o Brasil, puxado pelo Estado, o Estado não dava conta, reforma administrativa, que mais era uma reforma do Estado,
olhando para trás, né? JK, a mesma coisa, tentou, não conseguiu, seguiu vias paralelas, e o regime militar, a mesma coisa, precisava arrancar o desenvolvimento, precisava de instituições fortes, não tinha condição, reforma novamente, né? Então, a gente vai enxergar essa ambiência a serviço de um projeto, de uma finalidade, de um projeto político, de um regime, de uma sociedade, de um projeto civilizatório, como você quiser pensar, né? E a outra questão que a história nos traz é a força para deliberar e implementar isso, né? Quer dizer, isso só avançou em regimes autoritários, onde o executivo tinha muita força, né? Onde essa ponte que o Dantas se referiu entre o Congresso e o Poder Executivo, né? Era uma ponte, talvez era uma ponte de ferro muito sólida e muito bem vigiada pelos soldados do Executivo, né? Em que garantia o livre trânsito do Executivo através dela, né? Então, é importante a gente ver que há muitas forças que atuam para barrar esses movimentos, forças que estão incrustadas, né? Em vários mecanismos deliberativos de praxe, a cultura política patrimonialista, que, no fundo, vai ao encontro da questão a quem o Estado serve, em última análise, né? Questões relativas ao direito, as barreiras do direito administrativo, etc., etc., né? Bom, a gente olhando o Brasil hoje, né? Seria um terceiro ponto que eu iria abordar. O que a gente vê? A gente vê um hiato brutal entre a riqueza gerada e o bem-estar provido. O Brasil está entre as 10, 12 primeiras economias, talvez entre as 20 primeiras economias do mundo, depois desse ano de crise de Covid, né? E 80º em termos de qualidade de vida, né? 60ª em termos de renda per capita e 80ª em termos de qualidade de vida, né? 18ª arrecadação do mundo e o pior em educação, um dos piores em saúde, enfim, na rabeira das políticas. O estado de bem-estar social do Brasil é, evidentemente, um estado incompleto, deficitário, que gera, obviamente, déficit de cidadania também, né? Então, esse hiato ele é gritante, ele é um baita indicador de desempenho insuficiente de políticas públicas, de arranjo de governança pública e de qualidade do gasto, inequivocamente, né? E é indicativo de problemas estruturais de qualidade e capacidade institucional, relacionado à qualidade das regras, né? Relacionado à forma como nós incorporamos aqui os arquétipos de modernidade gerencial, o famoso modelo burocrático, até que ponto ele pegou, até que ponto meritocracia é meritocracia de fato, por exemplo, na burocracia brasileira, né? O que ela, no fundo, significa, como ela se conquista, como ela se estabelece e se mantém, né? E questões de maturidade gerencial, que é uma outra dimensão muito pouco explorada das capacidades institucionais, porque, normalmente, a ciência política se ocupa de estudar essa questão dos arquétipos burocráticos, a economia se ocupa de estudar essa questão da qualidade das regras, mas a qualidade da gestão fica renegada a um enésimo ponto, né? Então, do que eu estou falando, né? Planejamento e gestão para resultados, né? Então, isso do setor privado flui muito mais, porque o empresário ele é auto-orientado para resultados, nem sempre de uma maneira abrangente, quase sempre de uma maneira mais míope, mas ele é auto-orientado para resultados. O setor público é orientado para conformidade, muito mais do que para resultado, né? Os burocratas hoje se preocupam muito mais em cumprir regras do que alcançar resultados, né? Questões de gestão de pessoas, né, tem sido colocado muito em evidência ultimamente, à luz de vários dados, né, inéditos a respeito disso, né? Questões que se revelaram muito gritantes, como, por exemplo, o prêmio salarial no setor público, né? O problema não é o prêmio só, mas é a dimensão do prêmio, né? Porque no Canadá ele chega a 20%, mas no Brasil pode chegar a 100%, né? É razoável que o setor público tenha um prêmio salarial de 100%? É claro que não, né? Se a gente olhar comparativamente, mesmo em termos absolutos, né? Questões relativas a regime de emprego, carreiras, desempenho e produtividade da força de trabalho, que, em última análise, né, é o que importa, porque é o que entrega serviço e política pública, é a produtividade da força de trabalho. As políticas de gestão de pessoas servem exatamente para isso, né, e não para outra razão, tá certo? Então, questões relacionadas aos controles, né, ao propalado apagão das canetas, né? A qualidade das regras, novamente, a postura restritiva dos órgãos de controle,
a questão da fragilidade dos processos nas estruturas executivas, etc., né? Isso sem contar uma série de outras questões ligadas à estrutura e modelos institucionais, etc., etc., só para dar uma ideia de que nós temos graves problemas de qualidade e capacidade institucional instalados, incrustados no nosso arranjo de governança pública, e isso está, obviamente, prejudicando o processo de geração de bem-estar no Brasil. Isso está subotimizando o nosso processo de desenvolvimento, na verdade, isso está atravancando o processo de desenvolvimento. Sem contar, que já está muito bem contemplado na fala do Laudares, toda a questão da Covid, né, do espetáculo de descoordenação, né, de toda a discussão de apoio financeiro, mas quase zero discussão de vamos reformar o SUS, que é uma discussão que vem se... né, que o SUS é necessário e é um tesouro nacional, não tem nenhuma dúvida, mas o SUS tem problema, não só de subfinanciamento, mas o SUS tem problemas graves, estruturais de gestão, né? Então, qual seria o momento oportuno de discutir isso? Nós estamos desperdiçando esse momento de crise que a gente podia estar engajado numa discussão séria, até para priorizar um tema dentro da reforma administrativa do Sistema Nacional de Saúde brasileiro, como deveria ser chamado, né? E a crise fiscal mais grave da história, que Laudares caracterizou muito bem, né? E isso ainda vai explodir, né? Isso está só começando, isso vai comprometer severamente o nosso futuro. Bom, no meio de tudo isso, né, o governo reacende o debate, porque manda um projeto de reforma, né, materializado na PEC 32, mas anunciando outras questões também, que suscitou uma série de discussões, se precisava ser PEC, o professor Casari fala sempre na famosa armadilha constitucional, que é um ponto muito interessante de discussão, quais deveriam ser os focos, né? Além de pessoas, ou pessoas onde, ou sistemas de proteção social em primeiro lugar, ou coisa que o valha, né? Mas, ao mesmo tempo que o governo faz isso, ele repete o padrão incremental, porque o Ministério da Fazenda virou mais ou menos 40% da esplanada, e está em curso um processo de reforma também dentro do Ministério, portanto, 40% da esplanada, né? O padrão incremental difuso, a transformação digital avançando, tentando correr atrás do prejuízo e usar essa janela de oportunidade para avançar muito nisso, porque muitas barreiras eram muito mais culturais do que qualquer outra, né, junto com as inovações, né? E um modelo de liderança pública que o governo inaugura baseado na ideia de militarização da administração pública, em boa medida, né? O Laudares foi muito preciso ao comentar isso no caso do Ministério da Saúde. Então, há vários avanços de reforma, alguns avanços no sentido nem positivo nem negativo, no sentido neutro, evidências de transformações. Mas, em todo caso, isso reacendeu o debate, né? E isso revela a importância do processo, mas reacendeu o debate sem uma narrativa convincente, né? Que não está na exposição de motivo, que não está na fala das autoridades, tá certo? Não há uma narrativa convincente a respeito da qual é a ambiência, né? Em que extensão a gente está aproveitando, no melhor sentido da palavra, da crise Covid para alavancar mudanças estruturais importantes para fortalecer o aparato de bem-estar social em novas bases ou em bases semelhantes, né? Bom, então eu já estou terminando, mas só para mencionar aqui, nós temos na Fundação Dom Cabral uma linha de pesquisa voltada para tentar fazer uma espécie de barômetro da reforma, né, reações à proposta do governo e outras que virão por aí, coordenados por mim e pela professora Renata Vilhena, que está nessa sala, nos honrando com a sua presença, né? E a gente tentou descobrir quais seriam as reações de, principalmente, grupos seletos, mas principalmente especialistas, servidores, mas empresários políticos e mídia também, né? Então, a gente encontrou que, não obstante tudo isso que eu disse, e que vocês próprios, meus queridos xarás, colocaram, 75% dos indivíduos são favoráveis à ideia de reforma, não necessariamente à proposta de reforma que o governo enviou, né? A mídia, o político e o cidadão é mais favorável, o servidor e o especialista é um pouco menos favorável, mas são mais favoráveis, passa da metade, né? Os mais favoráveis à ideia de reforma o são porque acham que o Estado tem problema de desempenho, que há desafios do contexto e que o ideal de otimização deve ser sempre uma preocupação, né? E que há muita ineficiência, o dinheiro público é mal utilizado e é muito mal gasto. Os menos favoráveis à ideia de reforma acham que melhorias incrementais e suprindo as organizações de recursos resolve os problemas de desempenho e acham que é preciso manter a garantia dos agentes públicos
e há o risco de piorar e fragilizar esses arranjos e a atuação dos agentes públicos. De um modo geral, há uma baixíssima percepção sobre a adequação da proposta que o governo enviou, muito mais relacionada ao escopo, né? Há uma baixa percepção, mais baixa ainda, a respeito da qualidade do processo. A maioria acha que os fóruns, as questões, os públicos envolvidos, etc., não foram tão amplos quanto deveriam, né? E há uma percepção de que há limitações significativas. O fato dos atuais servidores e dos membros dos poderes terem ficado de fora é um exemplo disso, e tudo isso coloca a viabilidade da reforma sob suspeita, né? Principalmente dentro do segmento devido à fragilidade dos empreendedores, dos padrinhos e dos pais da reforma. Aparentemente, é uma reforma que foi colocada pelo Poder Executivo nas mãos do Legislativo, né? E no meio de todo esse contexto de risco que o Dantas explorou muito bem, fora o risco de judicialização, né? Então, talvez o Executivo tenha performado aí a famosa Operação Pôncio Pilatos, né? Lavou as mãos, elaborou uma reforma, entregou no colo do Congresso e disse: agora é teu, né? Você não pariu Mateus, mas o embale, e dê um jeito de fazer qualquer coisa com ele, né? Isso é de um risco imenso, né? Porque isso requereria, lembrando da velha piada, só o brasileiro vai entender, do Garrincha, é preciso combinar o jogo com o Congresso, né? E um Congresso muito permeável e muito impregnado por interesses corporativistas, né? O Dantas também deixou isso muito claro, né? Quem será a voz da sociedade dentro do Congresso, em que pese haver lideranças extraordinárias, como o senador Anastasia, como o deputado Tiago Mitrô, que tem grandeza para tocar o debate, tem estatura moral, técnica, intelectual para tocar o debate, mas, obviamente, precisa envolver vários outros, né? Então, eu acho que é muito importante, diante de tudo isso, revigorar o processo, a gente tentar apostar na qualidade do processo, ampliar, integrar, aprofundar o debate técnico-gerencial, o debate jurídico, trabalhar no redirecionamento, numa narrativa, num enredo e na promoção dessas ideias, esperando efeitos não apenas de curto prazo, mas eles podem vir no médio e no longo prazos, né? A Comissão Amaral Peixoto de 62 se valeu de muito que foi acumulado na CEPA e na COSME de 56, e o Decreto-Lei 200 foi baseado na Comissão Amaral Peixoto de 62. Então, é preciso que a gente comece a gerar uma acumulação, mesmo que as medidas concretas não aconteçam agora, mas é importante a gente ir estruturando o problema, né, e tentando encaminhá-lo cada vez melhor, né? Eu fiz um péssimo exemplo aqui, porque eu estourei o meu tempo, né? Eu que deveria ter me disciplinado, não consegui, mas, finalmente, eu tenho o prazer, então, de abrir o debate para os nossos participantes que estão na sala, né? Por favor, obrigado pela sua atenção. Muito bem, a palavra está aberta, meus caros. Eu não sei se... Será que está permitido, Roberto? Pois é, se o pessoal da equipe técnica não travou os microfones. Deixa eu ver se alguém... Não, não travou, não. Não, ok. Doutora Renata. Renata, obrigado. A palavra é sua. Sim, maravilhoso o painel, muito bom ouvir os três Humbertos, né, nas três perspectivas que foram colocadas. Humberto Martins sabe, eu sou uma entusiasta da reforma, mesmo sabendo que tem uma série de problemas, mas eu acho que, assim, a gente não vai de imediato conseguir chegar numa reforma ideal, mas eu acho que a gente tem que acreditar e levar essa discussão para o Congresso mesmo e tentar ao máximo influenciar em pontos que nós entendemos que são positivos, né? Eu não sei qual é o entendimento de vocês, essa reforma em 3 etapas, 4 etapas, qual é o entendimento que vocês avaliam disso? Eu, particularmente, eu tenho um receio muito grande de repetir FHC, né, de que vários pontos que precisariam ser regulamentados não foram, e ficarmos aí na mesma situação, né, no mesmo ponto de partida.
Então, se pudessem comentar um pouco disso, seria muito bom. Obrigado, Renata. Vamos seguir a sequência? Dantas, Laudares e eu? Podemos? Pode ser, pode ser. Bom, primeiro, obrigado, Renata. É sempre uma alegria te ouvir, né? Gostaria de vê-la, mas sei que a gente tem aí uma restrição aí da questão das câmeras, mas eu fico muito feliz de te ouvir. Obrigado. Eu acho que tem um ponto que precisa ser sempre construído em termos políticos, que é o ponto associado à medida do entusiasmo. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum que a gente comemore no Brasil certas conquistas no que diz respeito ao ambiente legislativo e que parte dessas conquistas atravessem mesmo o ambiente executivo, portanto, sejam sancionadas, se não por emendas constitucionais que acabam não passando pelo presidente, né? Mas que acabam se atrasando nisso que você bem observou, que é a necessidade de, por vezes, nós regulamentarmos aquilo que foi aprovado. Eu acho que esse é mais um capítulo da complexidade de um sistema, indiscutivelmente, nesse caso, democrático, mas que, por vezes, gera mais esperança do que efetivamente é capaz de gerar resultado. E que essa minha fala não flerte em instante nenhum com a ideia do então você é contra o processo, da forma como ele está posto, em termos democráticos. Não, eu não sou contra o processo. Eu sou contra, por vezes, o entusiasmo que parcelas da sociedade criam, sobretudo no ambiente da informação, no ambiente da mídia, no ambiente das discussões, do debate público, etc., que a gente cria achando que, por vezes, uma coisa, quando passa no Congresso, simplesmente está resolvida e virará realidade em pouco tempo. Então, eu gostaria de chamar a atenção e acho que reservei para esse instante elementos adicionais ao meu texto, à minha fala, mas eu acho que a gente sempre vai ter que ficar atento a tudo que se conquista em matéria de reforma administrativa e tudo que se conquista em matéria dessa agenda, não apenas a partir de aprovações intra-parlamento, mas também como será a reação do Poder Judiciário em relação a isso. O Poder Judiciário tem judicializado parte dessa agenda da reforma administrativa ou parte dos avanços associados a mudanças no status quo atrelado, por exemplo, à carreira dos servidores públicos, de uma forma que, por vezes, frustra certos níveis de entusiasmo, né? Então, o caráter de inconstitucionalidade que pode ser implementado via judiciário e o caráter de judicialização que pode ser trazido pela justiça, de uma certa forma, pode findar servindo como um arrefecedor desses entusiasmos, para além, obviamente, do fato de que, por vezes, aprovamos projetos com grandes ideias, né? Mas, como você observou, sem os adicionais atrelados a regras para que aquilo efetivamente se torne realidade. Então, eu tenho para mim que o desafio político da reforma administrativa, seja qual agenda for aprovada, vai passar por ações dessa natureza e, infelizmente, vai retardar o entusiasmo de parcelas que eventualmente se entusiasmem com algumas conquistas, se é que elas virão. Eu peço até desculpas pelo tom pessimista, né, que eu estou empregando nessa minha resposta, nesse meu comentário, mas é que a gente tem visto coisas no nosso país que, infelizmente, não combinam com todo o esforço que a gente emprega naquilo que nós consideramos conquistas atreladas a agendas que defendemos. Eu acho que isso é um adicional interessante de ser pensado. Bem, obrigado, Renata, não só pela presença, mas também pela pergunta instigante, e eu acho que eu vou na linha do Dantas também. Eu acho que esse grupo aqui de pessoas que eu estou vendo é um grupo de pessoas que gosta de pensar o Brasil do futuro, mas na realidade a gente está brigando para o Brasil não piorar ainda mais do que a gente viu no passado, sabe? E quando a gente pensa no Congresso, eu noto assim, que o Congresso sempre tem foco.
E esse foco é condicional à agenda do Executivo. Nunca o Congresso foi tão ativista de tentar levar agendas de Brasil individualmente, que foi o caso, por exemplo, da reforma da Previdência. Mas o meu ponto aqui é que o negócio da pandemia apresentou colocou um cenário bem mais complexo para isso tudo. Se tem, depois da Previdenciária, as reformas mais importantes do Brasil, uma é administrativa, a outra é tributária, sem dúvida alguma. O Brasil deveria, para construir o Brasil do futuro, precisa resolver isso imediatamente, e são questões muito sérias, políticas, muito complexas também de implementação, como vocês sabem muito melhor do que eu. Mas o meu receio, assim como o Dantas parece externalizar também, é que num ano como este, eu acho muito difícil vingar uma reforma dessa, por mais que os melhores quadros do Congresso estejam abraçando a reforma, como é o caso do Thiago e do próprio senador Anastasia. Eu não pensaria em pessoas melhores para liderar esse processo no Congresso, que eu também acredito, como o Humberto falou, o Falcão, esses avanços são fundamentais para um segundo momento. Mas eu sou muito pessimista, eu confesso, eu fico até com medo de abrir uma caixa de Pandora num governo que não tem menor compromisso, seja com a reforma, porque não tem projeto, como o Falcão falou muito bem, e aí abrir isso para tudo, qualquer tipo de interesse e de virar um Frankenstein pior do que está. Esse é realmente meu receio, que eu não vi nos números, mas eu sinto, tendo vivido um pouco no Congresso ou mesmo em comportamento político num país como esse. Por isso que eu acho que avançamos de um lado, mas eu acho muito difícil a gente progredir para o mesmo norte que você acredita ser bom, certamente, para melhorar desempenho e produtividade do setor público nesse governo. Esse é um pouco do meu ceticismo. Eu queria explorar um ponto da tua pergunta, Renata, já agradecendo a tua intervenção, que é a questão da abrangência das propostas, né? Então, essa é uma discussão bastante importante, né? E muitos têm reiteradamente manifestado um certo pessimismo em relação às propostas do tipo Big Bang, muito abrangentes, né? E muito instantâneas, né? Fazer tudo ou quase tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso geraria uma sobrecarga de agenda impossível de ser processada do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista parlamentar, deliberativo, etc, etc. A questão, então, é como focar e como priorizar, né? O focar e priorizar em quê, né? Então, eu acho que é preciso ter uma ideia de foco inteligente, que a ideia de foco inteligente ela está baseada numa visão abrangente do problema, né? E é importante pensar que os problemas que afligem a qualidade e a capacidade das instituições de governança pública no Brasil, eles não podem ser representados sob a forma de uma causalidade simples, de uma espinha de peixe, né? Tem isso, causa aquilo e acabou. 10 coisas causam uma coisa e acabou. Ao contrário, a gente tem que pensar num emaranhado, numa rede muito complexa de causalidade, onde coisas são causas e consequências ao mesmo tempo. E é importante enxergar onde que estão os elementos estruturantes do problema, ou seja, é preciso enxergar as principais hubs de causalidade e atacar exatamente ali, né? Esse deve ser o indicador do foco, e não apenas determinadas temáticas, como, por exemplo, gestão de pessoas. Eu vou dar porque, no fundo, está tudo interrelacionado, como você mesmo muito bem colocou. Não adianta fazer nada em relação de gestão de pessoas sem atacar o território da gestão do desempenho, né? Porque muitos, por exemplo, acreditam que a culpa é só do servidor, e muitos acreditam que o principal da culpa do servidor é porque não há, por exemplo, avaliação de desempenho. Você sabe disso muito melhor do que todos nós, porque você já teve a oportunidade de implementar coisas que funcionaram bem na prática, né? E isso é um item raro de currículo, né?
Então, o que a gente sabe é que a avaliação do desempenho, por exemplo, ou não há avaliação do desempenho sem gestão do desempenho, e, portanto, não dá para pensar a gestão de pessoas despregada de outras dimensões da gestão, né, como resultados, por exemplo. E isso dialoga com a questão dos sistemas de planejamento, e por aí você começa a puxar o fio da meada, você vai parar no novelo, no emaranhado como um todo. Mas é muito importante ter essa visão do emaranhado, né? Ter essa visão da teia de causalidade para definir focos a partir dali, né? E não partir apenas de temas pré-estabelecidos e ignorar as conexões que esses temas têm com outros temas de maior profundidade e de maior relevância, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que os processos de debate busquem, né, lançar luzes sobre uma visão multidimensional, uma visão abrangente dos problemas, para, a partir daí, a gente tentar estruturá-los e tentar enxergar soluções mais focadas, e não partir já de soluções bastante afuniladas e pré-concebidas originariamente. Bom, temos mais tempo para uma ou mais perguntas, né? Estamos... Dantas? Humberto, posso só fazer uma rápida observação em relação a isso? Por favor, eu e o Laudares, a gente trocou aqui uma ideia pelo chat aqui, e acho que faz sentido só abordar uma questão. Dada a resposta do Laudares a esse ponto, fico com a sensação de que a gente vive, e isso não é uma novidade no Brasil, tampouco em outros lugares do mundo, mas a gente tem aí talvez o viés mais perverso da ausência de liderança política, como, sobretudo no que diz respeito à ousadia necessária para se abarcar determinado ponto ou abraçar determinada causa e levar esta causa adiante. Eu não consigo enxergar o presidente da República no Brasil como um sujeito capaz de abraçar de forma ostensiva uma causa que traga profundas mudanças estruturais no país à luz daquilo que parece mais urgente. Eu não acho que seja urgente no Brasil, por exemplo, uma inflexão conservadora. Eu não acho que seja urgente no Brasil tratar dessas temáticas mais comportamentais. Ele foi eleito e ele tem todo o direito de achar que isso é a urgência zero do Brasil. Eu, particularmente, não consigo achar dessa maneira. Então, a profunda reforma que nós assistimos no país ao longo dos últimos meses foi a reforma da Previdência, reforma esta que este agente, presidente da República, não abraçou de maneira alguma. Por sinal, ele abraçou uma causa ostensiva na reforma da Previdência: conseguir separar o universo militar do universo civil e oferecer uma condição especial e aparentemente menos impactante para este universo do que para os demais da sociedade. Ponto. Portanto, agiu de maneira corporativista e à luz da defesa de uma absoluta minoria, de novo, democraticamente eleito e legitimamente estabelecido ali para fazer uma defesa dessa natureza, se é que ela é importante. E aí eu fico imaginando o contraponto a isso. E aí eu encerro a minha colocação. Olha que coisa maluca. Em meio à reforma, em meio à aprovação da reforma previdenciária e sem o desafio da pandemia, portanto, em 2019, o deputado federal de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, carinhosamente conhecido pela alcunha de Paulinho da Força Sindical, disse: eu vou ser contra esta reforma previdenciária. E as pessoas pensaram: puxa vida, ele é um líder sindical, talvez ele esteja preocupado com aspectos relacionados à qualidade de vida do trabalhador, por mais que esse debate nos levaria aqui a dias de reflexões. Ok. Por quê? Aí ele diz: porque esta reforma vai dar condições de, em 2022, este governo chegar muito fortalecido em termos econômicos no país. E eu não quero que ele chegue forte economicamente em 2022, porque eu não quero ver este presidente que está aí reeleito. Todo mundo sabe que o político faz esse tipo de conta, que os partidos políticos fazem esse tipo de conta.
mas o potencial e a característica e a capacidade de liderança do presidente é tão pequena que esse tipo de indivíduo declara isso para a imprensa. Aí alguém vai dizer, vai comemorar dizendo, mas então o país está mais transparente. O meu sanitário eu prefiro que não continue e que nunca seja transparente. E eu acho que esse é o grande ponto. Transparecer idiotice e transparecer bizarrice talvez seja desnecessário. E a carência de uma lógica de liderança é tão expressiva que o presidente nacional de um partido fica à vontade para vir a público dizer eu quero mesmo é o fracasso econômico do país, por isso eu sou contra essa reforma. É preocupante isso, porque a gente vai chegando perto do abismo sem perceber talvez que ele esteja próximo, e quando a gente te notar, a gente já vai estar voando. Como o ser humano não tem asa, a gente sabe que o chão é o que nos espera na ponta. Muito bem, a palavra está aberta, a sala. Muito boa tarde, me escutam? Muito bem, por favor, Jorge. Sou o Jorge de Carvalho, sou auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Parabenizei a todos os Humbertos pelo chat e eu faço agora novamente. A minha colocação é muito mais uma provocação do que uma pergunta. Eu acho que pela fala dos senhores ficou muito claro de que a mudança, o progresso do nosso país, do nosso Brasil, é uma questão, sim, de reforma legal. Nós somos regidos pelo princípio constitucional da legalidade, então temos que passar pelas reformas legais pelo Congresso, com a sanção presidencial, mas não é só isso. Nós temos que ter uma mudança de postura. E essa questão do modelo burocrático que o professor Falcão, para mim, é um dos grandes pontos nevrálgicos que retardam o nosso avanço em prol da inovação. Então, isso não foi detectado de agora, já na década de 90 havia essa compreensão, tanto é que nós temos uma emenda constitucional, que é a número 19 de 98, e que inseriu o princípio da eficiência na Constituição, mas esse princípio foi lá inserido e lá ficou. E aqui estamos nós discutindo a burocracia do Brasil. Eu assisti à palestra da secretária de Inovação de Portugal hoje pela manhã, Fátima Fonseca, e me chamou muita atenção em um momento na qual ela falou que o incentivo à inovação no governo português é tão forte ao ponto de que, se for detectada que uma certa norma vigente impede a inovação em um projeto em particular, os servidores que são responsáveis por aquele projeto podem requisitar ao governo português a suspensão temporária da eficácia daquela norma. Isso em prol de uma inovação. E eu fico me perguntando aqui no Brasil, quando chegaremos nisso, se é que chegaremos algum dia nisso? Porque o professor Dantas falou com muita propriedade. Não basta achar que a reforma passou pelo Congresso, foi sancionada, virou lei, que ela vai pegar. Nós temos que ter uma mudança de postura. Aqui temos controles muito rígidos, temos uma burocracia muito forte, e a nossa predileção é, sim, em relação à conformidade em detrimento da eficiência. Então, a provocação era muito mais nesse sentido, eu sei que o tempo é curto, mas do que os senhores acham que a gente precisa, de fato, para ser eficiente no Brasil. Obrigado. Obrigado, Jorge. Dantas, quer comentar? Laudares? É uma pergunta, é uma provocação, né, Jorge? Obrigado aí, acho que é importante a gente pensar isso. A gente tem alguns desafios associados principalmente a aspectos associados à lógica das informalidades que nós temos no Brasil. Eu acho que o caráter formal, as nossas leis, o excesso de burocracia, uma série de aspectos fundamentais, eu acho que eles são contornáveis. Mas eu fico imaginando as nossas intenções quando a gente faz uso daquilo que nós temos às mãos para agirmos. Então, eu deixo aqui como uma provocação muito rápida um trecho de uma fala do economista Eduardo Janete da Fonseca, quando provocado a participar de um documentário sobre a obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, ele diz o seguinte: o desafio utópico
para a criação do caráter do brasileiro é respeitar as formalidades sem perder o fogo dos afetos. Eu acho que a gente pode continuar sendo do jeito que nós somos, em termos do caráter que nós professamos em relação a esse jeito afetuoso de sermos, felizes de sermos, alegres de sermos, etc, etc, etc. Mas a gente precisaria levar um pouco mais a sério aquilo que nós escrevemos e aquilo que nós constituímos em termos formais, sem tentar sermos sempre, individualmente, exceções à regra instituída. E isso gera os privilégios, e isso gera uma série de aspectos fundamentais. Isso precisa estar nos bancos escolares. Isso precisa estar na realidade dos indivíduos, desde a sua formação, passando principalmente por algumas escolas. E aí eu vou ser bastante incisivo e muito deselegante no que eu vou dizer. A começar predominantemente, com todo respeito, pelas faculdades de Direito. Eu sei bem o que eu estou dizendo, eu não tenho nenhuma dúvida acerca do que eu estou afirmando, porque minha dissertação de mestrado trata da consolidação da criação das 2 escolas de Direito no Brasil no século XIX e do quanto essa doença chamada bacharelismo nos contamina nos nossos comportamentos. É claro que eu não estou generalizando de maneira nenhuma e empurrando a culpa só numa carreira. Mas olhando para o Poder Judiciário no Brasil e olhando para o Ministério Público no Brasil, se um dia a gente conseguisse universalizar os sentimentos desses universos, a gente efetivamente teria facilmente um avanço expressivo na nossa sociedade. Facilmente, facilmente. Eu trabalho há 10 anos numa emissora de televisão e nos últimos 2 anos tenho dito nos meus comentários diários: eu não tenho nenhum medo do Poder Executivo, tampouco do Poder Legislativo. Até porque de 4 em 4 anos esses caras, pelo menos de 4 em 4 anos, esses caras me prestam contas de um jeito bem razoável à luz da democracia. Eu não posso dizer o mesmo do Judiciário e eu não posso dizer o mesmo do Ministério Público. Eu tenho pavor do Ministério Público do Brasil e pavor do Poder Judiciário brasileiro. Eu sei que eu estou escalando aqui, fugindo da lógica acadêmica da minha fala que eu tentei manter viva até agora. Mas eu acho que a gente precisa começar a tomar cuidado com aquilo que anda meio consolidado na cabeça das pessoas. É pior do que a gente imagina e é mais urgente do que parece. Obrigado, Laudares, por seus comentários finais. Já fomos advertidos aqui que o tempo se esgotou. Joia. Muito rapidamente, Jorge, obrigado pela pergunta. Eu vou deixar com um comentário final, até porque a sua pergunta é complexa, como boas partes dos desafios do desenvolvimento do Brasil são complexos, mas a gente vive numa sociedade Google e tem um governo da era Ford. E eu acho que para fazer esse catch-up, como se diz em economia, há várias mudanças necessárias que passam por regras, por comportamentos, por lideranças, e isso é um processo longo. Nessa bagunça hoje, eu acho que o que falta é um conjunto de pessoas que formem essa agenda, não só em termos programáticos, mas também que conquiste mentes e corações para que seja implementada e que fomente aí um interesse muito grande de mais brasileiros abraçarem esses valores. Por enquanto, a gente continua na era Ford, mas a gente trabalha para a era Google. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado, gente. E é nosso dever e nossa obrigação tentar lançar luzes nesse debate, né? Muito obrigado a vocês todos, os meus queridos xarás. Temos companhia nova aqui para encerrar a sessão. Muito obrigado a cada um de vocês que nos prestigiou nesse painel, né? E um excelente restante de dias e aproveitem bastante o congresso, né? E, enfim, até uma próxima oportunidade. Está encerrada a sessão.